Cadê? Tá gravando? Então, iniciando as aulas 10 e 11, tá ok? Vamos dar início. Hoje o assunto vai ser física, ondas. E para começar matéria nova, é lógico, nada melhor do que uma vinheta. Estão vendo a vinheta aí ou não? Sim. Nossa senhora, Wagner. Wagner é muito tecnológico, cara. Tá certo. Wagner Então, evoluindo cada dia e envelhecendo A a cada minuto. ele só não faz as aulas como ele faz uma intro para as aulas. Quando você vê que o professor é muito evoluído. Depois o Wagner não sabe porque ele fica com sono. Ele quer dormir não, mas isso é toda hora. gostoso. Então, vou lá, vou trocar de câmera, que eu já vou direto lá para a lousa, porque a PAC está feita e eu tenho que dar matéria, senão vocês vão me xingar, tudo bem? Então, vamos lá para a lousa. Então, hoje vocês vão precisar escrever, e um assunto novo, que a gente vai começar a falar agora, tá? Chama-se ondulatória. Já ouviram falar isso? Ondulatória, tá? Então, ondulatória, o que estuda ondulatória? É bem simples, tá? Então, por exemplo, para vocês me ouvirem, eu estou emitindo som, e o som sai da minha garganta, vai pelo ar e chega até o microfone aí, né, dessa webcam, ou está indo para o microfone do notebook. Como é que o som vai da minha boca até o notebook? Ele vai através de ondas. Então, conforme eu estou dizendo agora, eles vão descrevendo ondas até chegar, então são as chamadas ondas sonoras. Então, vocês estão vendo a minha imagem agora. Então, a luz, né, bate, vai até a câmera dessa webcam e chega até vocês. Então, a propagação do som, a propagação da luz é na forma de ondas, tá certo? Então, a gente vai estudar agora como é que a luz do sol chega até a Terra, como é que o som, né, chega até vocês. Então, essa parte da ondulatória que é bem interessante, tá ok? Só que para falar de ondulatória, a gente tem que entender o seguinte. Ondulatória, ela tem a ver com processos repetitivos, porque as ondas, elas se repetem. Então, quando a gente estuda ondulatória, a gente vai estudar fenômenos repetitivos. Fenômenos repetitivos. E nos fenômenos repetitivos, você já deve ver que hoje a gente tem alguns gráficos, que os gráficos se repetem, né? Então, aquele desenho fica indo e voltando, então são chamados fenômenos repetitivos. As ondas, elas se repetem. Então, nós vamos estudar ondas iguais. Então, nada de ondas diferentes. Então, ela vai começar e vai chegar até o fim, processos iguais. E quando a gente fala de fenômenos repetitivos, duas palavrinhas vão aparecer agora, que vocês já ouviram falar, mas a gente nunca usou. Tá? A primeira palavrinha que a gente vai usar é um negócio chamado de frequência. Vocês já ouviram falar de frequência? Alguma coisa que vocês lembrem de frequência? Vocês já ouviram falar? Sim. Aonde que vocês viram, por exemplo? Frequência, sei lá, pode ser um determinado, tipo... Me dá um exemplo que você ouviu falar de período. frequência. Uma frequência, tipo... A frequência, tipo... De quanto tempo demora pra... Sabe quando você liga no celular? Vai tipo... Aí depois repete. Sim. Mas Aí é como se fosse... alguma vez você viu algum tipo de frequência, tá? Alguma unidade? Tem vários tipos de frequência. Todos os fenômenos que se repetem, a gente vai chamar de frequência. Por exemplo, o nosso coração ele fica batendo várias vezes por minuto. Você sabe mais ou menos quantas vezes o coração normal bate por minuto? 60? 100? É um pouco mais, 70, tá? Então, o coração ele bate em torno de 70 vezes por minuto. O que significa? Que nós temos uma frequência cardíaca. Então, quando o médico fala, ele fala frequência cardíaca, que é mais ou menos 80 batimentos por minuto. Se uma pessoa se assusta, esse batimento pode subir para 100, 120, 200, 300 batimentos por minuto. Então, a gente fala como o coração ele se repete, é um fenômeno repetitivo, nós falamos de frequência cardíaca. Então, todo dia, quando começa as aulas, né, a gente não faz a chamada, eu vou lá e eu olho vocês, por exemplo, hoje a Ana faltou, mas eu faço o quê? Toda quarta, toda quinta-feira eu faço a chamada, então a gente chama frequência. Então, é o nosso diário, né? Então, frequência. O curso de vocês, geralmente, são 200 dias por ano. Então, dos 365 dias que tem o ano, todos os cursos é feito com 200 dias. Então, a gente faz a frequência, que é as faltas. Então, a palavra frequência, ela aparece, vai começar a aparecer no curso agora, mais do que nunca. A frequência a gente vai representar pela letra minúscula chamada F.
Tá ok? Então, a frequência, o que ela é? É um fenômeno que mede o número de repetições por tempo. Então, significa, eu vou contar o número de vezes que aconteceu numa unidade de tempo. Então, por exemplo, batimento cardíaco, 70 batimentos por minuto. A gente chama, né, de BPM, né? É BPM. Então, frequência cardíaca, 70 batimentos por minuto. Só que na física, a gente não usa o tempo, né? Na física, qual é o tempo que a gente gosta de usar? Não é um minuto, não. Qual é o tempo que a física mais usa? Vocês lembram? Todos os exercícios de física, a gente gosta de transformar numa unidade, porque nós temos segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. Qual é a unidade física que a gente usa? A mais Segundo. Segundo. Oh, mas também lembrou. Então, a fórmula que a gente vai usar é essa aqui, ó. Frequência é igual a N dividido por delta T. Instante que alguém está me ligando. Desliguei. Então, essa é uma formulinha que a gente vai usar agora, em que frequência é N sobre delta T. O que é o N? N é o número de repetições. Repetições. Tá? Então, quantas vezes isso vai acontecer? E aí a gente vai medir num tempo. Durante quanto tempo ele se repetiu? É o delta T. E esse delta T, para a física, tem que ser, então, intervalo de tempo. Intervalo de tempo. E a unidade, como disse acho que o Marcelo, tem que ser segundos. Então, se a gente der em minuto, a primeira coisa que tem que fazer é transformar em segundo, que você já sabe. Quando o número de repetições a gente dividir pela unidade de tempo em segundos, vai nascer a frequência, que é o F, e a unidade de frequência vai ser uma palavrinha que vocês já ouviram falar no sistema internacional, vocês já ouviram falar, então agora eu vou falar, vocês vão lembrar. Chama-se Hertz. Então, Hertz, H-E-R-T-Z, cujo símbolo é H maiúsculo, Z minúsculo, porque é o apelido de um cientista. Então, a gente já ouviu falar em tal de Hertz. Já ouviram essa palavrinha? Frequência Hertz. Pode falar. Esse SI é o Sistema Internacional de... Sistema Internacional de Unidades Físicas. Ah, beleza. É a norma que é feito lá na França e o mundo inteiro está usando isso, tá bom? Então, Hertz, essa é a unidade que a gente vai usar. Agora, deixa eu perguntar, vocês já ouviram falar em Hertz, alguma unidade aí? Então, agora, frequência em Hertz, vocês já ouviram em algum lugar isso? 144 Hz, 60 Hz, 240 Hz. E você viu isso aí aonde? Ah, monitor, esse negócio. Eles usam essa medida. Também não sei porquê. Ó, eu estou medindo agora, eu estou olhando aqui meu monitor, tá? Só para uma olhadinha, estou arrumando o meu monitor aqui. Tem alguma coisa a ver com quantos frames carrega por segundo, acho. Isso, é mais ou menos por aí que você já está chegando no que eu quero. Então, a frequência, a gente usada em Hertz, ela aparece muito, por exemplo, na frequência das rádios, tá? Vocês ouvem alguma rádio? Sim. Sim. Só quando estou no carro. Oi? Então, mas que rádio vocês ouvem, por exemplo? Sabe o nome? Sei lá. Metropolitana. Também. E rádio FM, sei lá o quê. A metropolitana que o... Olha, só não lembro o nome. Então, a metropolitana, ela funciona numa frequência que é de 98,5 MHz. Opa, então já apareceu o Hertz ali. Eu gosto de escutar Jovem Pan, que é 100,9 MHz. Então, quando a gente está falando de frequência, a gente está falando ali de faixas de rádio, faixa de televisão, inclusive de celular. Então, o que a gente vai estudar ondas, olha só, tudo que tem a ver com som e imagem, entra ondas. Então, rádio, celular, notebook, televisão. Então, toda essa parte eletrônica é a parte que a gente vai começar a estudar. Então, a frequência, eu quero que vocês entendam o seguinte. Por exemplo, vamos supor que vocês escutaram que eu digo assim, ó, uma frequência é igual a 5 Hz. Então, o que vocês vão entender, tá? Olha, a frequência é 5 Hz. Alguma coisa aconteceu 5 vezes por segundo. Então, por exemplo, tem um ventilador girando. Vamos supor que em 1 segundo, ele deu 5 voltas, em 1 segundo.
a gente vai dizer que a frequência desse ventilador é de 5 Hz, que significa que ele deu 5 voltas em 1 segundo. O som, ele trabalha em ondas. Quando ele falou lá que a rádio metropolitana é 98,5 MHz, lembra daquela tabela de prefixos do início do ano? O que significa o mega, vocês lembram? O que era mega mesmo? Lembra da tabela de prefixo? Quilo, mega, giga, tera, e essa tabela vai voltar agora. O mega é 1 milhão. Lembra disso? O mega significa o número 1 milhão. O giga significa o número 1 bilhão. O tera significa o número 1 trilhão. Então, quando ele falou que a frequência da rádio metropolitana é 98,5 megahertz, significa que lá da antena da rádio, ela emite ondas. E essas ondas saem lá da antena na Paulista e chegam até a nossa rádio, que a gente traduz. Quantas ondas a metropolitana ali, ela emite na antena dela? 98,5 milhões de ondas por segundo. Então, se você fizer o desenho, é muita onda, parece um rabisco. A Jovem Pan, por exemplo, ela emite em 100,9 megahertz, ou seja, ela emite 100,9 milhões de ondas por segundo. Então, a frequência mede o número de repetições por segundo. Como que eu vou saber? Sempre que você falar o hertz. Toda vez que você falar o hertz, é o número de repetições por segundo. Tudo bem? Wagner, pode falar. Esses megahertz têm a ver com alguma coisa com alcance? Tipo... Então, o alcance a gente vai ver assim, tem um pouquinho sim, tá? Tem a ver porque a gente vai falar do FM e do AM. Já a gente vai falar desse alcance aí. Só que antes de continuar, para a gente computar isso, toda vez que falar frequência, a gente vai ter que falar uma outra palavrinha chamada de período. Então, agora essas duas palavras vão estar juntas. Período é representado pela letra T maiúscula. E período, eu vou apagar esses 5 Hz aqui, tá? Vocês têm que comer essa parte aqui, tá bom? Então, período é o tempo de uma repetição. Então, a fórmula de período é igual, né? T é igual 1 sobre F. Então, ele é o inverso da frequência. E o período sempre vai ser o tempo em segundos. Tá certo? Então, se frequência é o número de repetições por segundo, então o ventilador deu 5 voltas por segundo. A pergunta que a gente faz é a seguinte: e uma volta? Quanto tempo ele deu? Então, período significa o tempo de uma volta só. Por exemplo, qual é o período de revolução da Terra ao redor do Sol? Então, a Terra leva 365 dias para dar uma volta. Então, o período marca o tempo de uma volta. Então, qual é o período de translação, de rotação do eixo da Terra? 24 horas para dar uma volta. Então, o período é o tempo de uma volta. Frequência é o número de voltas em 1 segundo. E toda vez que a gente falar de frequência, na sequência a gente vai calcular o período. Então, a parte da teoria eu já expliquei, vamos agora para a prática, tudo bem? Só que eu queria que vocês copiassem essa parte aqui, e vamos agora fazer uns 3 exercícios aqui, para vocês entenderem essas duas funções. Vocês vão ver que é legal pra caramba. Só que tem que tomar cuidado, né, com aqueles números de divisão e multiplicação. Então, a gente vai precisar de uma calculadora agora para não se perder. Porque vai aparecer aqueles números com números decimais, aquele arredondamento, tudo que a gente já aprendeu. Tá bom? Então, agora a matemática, a gente tem que tomar um cuidadinho só, mas a calculadora pode usar. Posso apagar aqui? Quando eu olho para lá, pode apagar. Eu estou me olhando na televisão, tá? Quando eu olho para lá, que eu estou me vendo na TV. Pode apagar? Então, vamos lá. Ô, professor. Aqui. Pode falar, Marcelo. O que está em cima do F ali lá embaixo? Aqui? Em cima do F, em cima. Número 1. 1 sobre F. Obrigado. Então, é igual a 1 sobre F. É o inverso, né? É o contrário, tá? 1 sobre F é o inverso. Agora, fazendo exercício, vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Então, eu vou fazer 3 exercícios que vocês vão fazer comigo e vão entender. Por isso que nós temos que fazer exercício. O exercício é um treino. Então, exercício. Eu vou fazer uma pergunta e essa pergunta vai se repetir 3 vezes. Então, o exercício A vai ser um, o exercício B vai ser outro e o exercício C vai ser outro. Então, a pergunta é a seguinte, né? Determine
Vou escrever em letra de forma porque é mais fácil vocês entenderem. Determine a frequência e o período nos casos abaixo. Então, eu já fiz a pergunta uma vez só. A gente vai calcular a frequência e o período nessas 3 situações abaixo. Então, eu vou inventar 3 situações, tá ok? Então, a primeira. Um ventilador girando 120 vezes em 2 minutos. Tá certo? Então, um caso aqui. Tem um aparelhinho lá, e ele mediu, né, que o ventilador virou 120 vezes. Aí eu preciso de um aparelho, porque nossos olhos não conseguem ver isso, né? Ou conseguem, vamos ver. 120 vezes em 2 minutos. Então, a gente vai calcular a frequência e o período ali. Item B. Um coração pulsando 70 vezes em 1 minuto. Vamos calcular a frequência desse coração. E, por último, uma torneira gotejando 20 vezes em meio minuto. O minuto aqui é só para ajudar de vocês, para lembrar de passar para segundo, tá? Então, nesses 3 casos, vamos calcular a frequência e o período. Um ventilador girando 120 vezes em 2 minutos, o coração pulsando 70 vezes em 1 minuto e uma torneira gotejando 20 vezes em meio minuto. Perceba que são coisas totalmente diferentes, mas são movimentos repetitivos, tá? Então, o ventilador girando, faz sempre o mesmo movimento. O coração batendo, sempre o mesmo movimento. Uma torneira gotejando não é a mesma gota, mas as gotas estão caindo em tempos iguais, né? Então, são movimentos repetitivos. Todos os movimentos repetitivos, a gente fala de frequência e período. Eu indo para a escola todos os dias, frequência escolar. Tá? Coração pulsando, frequência cardíaca. Tudo que a gente pode falar de movimentos repetitivos entra a frequência. E aí a gente tem um conceito de frequência e volta para a física. Tudo bem? Estão copiando? Tá dando para ver essa letrinha aqui? Aqui está um pouquinho pequeno. Sim, dá para ver. Eu estou escrevendo desde as 7 da manhã, a gente vai diminuindo a letra, vai ficando com preguiça. Eu estou em pé aqui desde as 7, então eu já estou meio lero-lero. Daqui a pouco eu vou para a academia e venho. Vê se copiaram. Todo mundo copiou? Quando todo mundo copiar, me dá um toque. Aí a gente vai fazer juntos. Por enquanto, vamos fazer juntos. Eu já estava fazendo, professor. Não, pode fazer, não. Beleza, você já pode. Agora, não esqueçam dos exercícios, tá? Uma coisa que eu queria que vocês fizessem todos, para a gente fazer igual. Divide ele em 3 etapas, né? Dados, resolução e resposta. Dados é a parte mais difícil. É pegar essa linguagem técnica e transformar em simbólica. Na resolução, é colocar a fórmula que a gente vai usar. Resolve a matemática e a resposta por escrito. Se a pergunta é por escrito, a resposta também é. Então, a gente vai responder, a frequência vale tanto e o período vale tanto. Aí vai estar perfeito. Tá ok? Então, nós vamos fazer todo mundo parecido. Posso começar pelo primeiro, então? Espera só um pouquinho, só tipo 1 minuto. Não, sem problema. Não. Vamos devagar. Só sei que esse assunto vocês vão gostar, tá? Esse assunto aqui é um assunto que está no dia a dia, vocês vão achar bem interessante. Vocês vão entender que essa matéria está, por exemplo, nos hospitais. Vocês já devem ter ouvido falar de uns aparelhos chamados de ressonância magnética. Já devem ter ouvido falar de uns aparelhos chamados de ultrassom, raio-x. Então, todos esses aparelhos, o seu celular, ele, como ele falou, a frequência da tela. Então, é um assunto que está no dia a dia de vocês, aí vai ficar bem mais fácil. Então, é bacana por causa disso. Tudo bem, Victor? Posso começar?
Vamos lá, vou começar com os dados. Dados. Estamos fazendo o item A. Como essa pergunta vale para o ABC, então os dados que eu tenho é determine a frequência. Não sei. Frequência, interrogação. Então, o primeiro dado é uma pergunta. Determine a frequência. Não sei. Interrogação. E o período. Período é igual a interrogação. Então, começamos com uma pergunta. Ele quer saber a frequência e o período para o item A, para o B e para o C. Agora, no item A, ele vai dar as informações, né? De um ventilador girando 120 vezes. É o N. Então, o N é igual a 120 voltas. Tá? Porque o ventilador dá voltas, ou 120 giros, não importa. O N vale 120. Em 2 minutos. Esses 2 minutos é o ΔT. Então, a variação de tempo é de 2 minutos. Aí eu gosto de brincar com vocês, que é o tal de... Né? Deu o alerta. Qual é o alerta que deu aqui? Eu não posso continuar enquanto eu não... Tem que ser em segundos. Isso. Eu não posso continuar o exercício enquanto eu tiver informações não de acordo. Então, a gente já sabe que tem que ser segundo, então antes de continuar o exercício, tem que passar para segundo. Ou você 120 segundos. Isso. Ou você faz aquela regra de 3, 1 minuto, 60 segundos, 2 minutos, ou direto, né? Se você estiver acostumado, é só multiplicar por 60. Tá ok? Então, 1 minuto são 60 segundos, multiplicando por 60, eu vou ter 120 segundos. Agora eu posso prosseguir o exercício. Os dados que eu tenho são esses. Frequência não sei, período não sei, número de voltas 120, ΔT 120. Ok? Agora a gente vai para a segunda etapa do exercício, que é resolução. Resolução. O que eu faço aqui na resolução? O ideal é colocar as fórmulas que eu vou usar. Se ele está perguntando a frequência, então eu vou colocar aqui, qual é a fórmula da frequência? É o N dividido pelo ΔT. Então eu escrevo a fórmula. Frequência igual a N sobre ΔT. Na sequência, eu vou trocar o N pelo número 120. 120. Dividido pelo ΔT, que também é 120. 120 dividido por 120 vai dar a unidade de frequência é Hertz. Então, este ventilador, ele está dando uma volta por segundo, eu consigo ver. Ele está dando uma volta em cada segundo. Então, a frequência desse ventilador é de 1 Hz. Uma volta por segundo. E aí, a resposta não precisaria nem fazer a conta, mas vamos fazer. Se ele está dando uma volta por segundo, quanto tempo ele leva para dar uma volta? Se ele dá uma volta por segundo, quanto 60 tempo... 60 voltas. Hã? 60? Quanto tempo ele 60 leva... segundos. Eu posso falar? Pode falar, Vitor. Eu fiz, mas eu não sei se está certo. Mas eu vou falar. Fala. Minha conta tá 0,008. Por quê? Porque Então, vamos lá. Ó, O meu deu presta atenção na língua portuguesa, ó. Você não foi na matemática. Presta atenção na língua portuguesa. Esse ventilador gira, ele dá uma volta inteira por segundo. Ele dá uma volta por segundo. Pergunta, quanto tempo ele leva para dar uma volta? 1 segundo. Um segundo. Então, É 1 segundo. Quando aqui der 1, porque qual é a fórmula? O período é 1 dividido por F. Mas quanto vale o F? É 1. 1 dividido por 1 é 1. É 1 segundo. Então, esse é o único que vai dar o número 1. Quando a frequência vale 1 Hz, ele está dando uma volta por segundo. Então, quanto tempo leva para dar uma volta? 1 segundo. Esse é o único que vai bater o número de cima com o número de baixo. Por isso que eu já coloco de cara, tá? Então, 1 Hz, uma volta por segundo. Quanto tempo leva uma volta? 1 segundo. Então, os dois números são iguais. Então, esse ventilador está girando uma volta por segundo. Para o ventilador é devagar, tá certo? Se eu quero que o vento aumente, ele tem que girar mais vezes por segundo. E aí seria a resposta, né? A etapa final. Resposta por escrito. Então, e aqui não vou porque não tem espaço. Resposta, a frequência vale 1 Hz e o período vale 1 segundo. Tudo bem? A frequência vale 1 Hz e o período vale 1 segundo. Aí alguém poderia perguntar, por que eu tenho que escrever a resposta? Por isso aqui. Quando vocês forem fazer vestibular,
pode ser que seja uma faculdade boa, por exemplo, a Unicamp, a USP, eles chegam, às vezes, a empatar 20 alunos, né, tem a mesma nota. Tem uma vaga, e eu chegar, tem uma vaga para entrar aqui no curso de engenharia. Tem 20 alunos com a mesma nota. O que vocês acham que eles vão fazer para escolher esses 20 alunos? Se todos têm a mesma nota na prova? Outra prova. Não, aí fica dispendioso. Então já teve a segunda etapa, porque se ele fizer uma prova para 20 alunos, ele vai mandar imprimir, ele vai consumir dinheiro, ele vai perder tempo. Então ele não pode fazer outra prova. O que sabe inglês. Ele tem que arranjar um jeito de escolher entre esses 20. O que sabe inglês. Para chamar inglês, ele vai ter que fazer uma entrevista. Ele vai pedir para vocês irem lá, vai perder um dia de trabalho. Eu não tenho tempo de falar com vocês. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma vaga para amanhã. As aulas começam amanhã, ou depois da manhã, na segunda. Ele vai ver quão bonito estava a prova, sei lá, a organização. Exatamente, ele vai pegar as provas de vocês, ele vai pegar a prova desses 20 e vai ver quem é mais organizado, quem não escreve errado, porque não basta ser profissional, ele tem que ter capricho. Porque quando eu corrijo provas, às vezes o aluno todos tiram 10, mas um tem uma letra feia, o outro entrega a folha amassada, o outro entrega a folha dobrada e fala, essa pessoa, ele acertou as questões, mas capricho, cuidado, também vale nota. Então, por isso que nessas provas, geralmente, vocês não levam o rascunho embora. Nessas faculdades, você deixa o rascunho. Aí ele pega o rascunho de todo mundo para ver quem fez a conta e quem não fez. Então, ele começa eliminando. Ah, esse aqui fez a conta curtinha, esse não fez. E aí, aquele que colocou a resposta, ou seja, além de ele saber fazer, ele tem capricho, ele tem organização, sabe? Isso também faz parte de um profissional. Então, ele vai ver qual é a prova bem mais feitinha, quem fez melhor, e ele vai escolher, então, ali o capricho vale nota. Eu coloco na prova de vocês, né, nas instruções. Capricho e organização também vale nota, tá certo? Então, não adianta, o profissional, ele tem que ser caprichoso. Aí eu brinco com vocês, a primeira vez que vocês passaram para o médico, né, ele fez um umbigo de vocês. Então, tem médico, você sabe que quando ele vai fazer um umbigo lá, ele tem que ser caprichoso. Se ele não for caprichoso, o aluno tem um umbigo feio. Eu já conheci alunos que tinham preguiça, não tinham vergonha de fazer educação física porque o umbigo dele era feio. Agora, o umbigo feio ali é o quê? Culpa do médico que fez um nó mal feitinho na hora. Ou seja, ele teve um médico que fez, né, vamos supor ali, um nó mal feito, ficou um umbigo feio. Aquele que fez um umbigo bonitinho ficou bonito. Ou seja, uma pessoa que trabalha com estética tem que ter capricho. Então, a gente percebe, por exemplo, algumas enfermeiras que dão injeção com capricho. Você nem sente. Eu sei que o meu pai teve lá o corona, né, meu pai ficou internado. Tinha uma enfermeira que, quando ela vinha dar a injeção no meu pai falava, eu não quero ela. Porque ela dava injeção que doía. A mesma enfermeira dava a mesma injeção à noite, ele não sentia nada. Aí vinha a enfermeira do dia, ele morria de medo, porque é a mesma injeção. Por que uma dói e a outra não dói? Porque uma tem capricho e a outra não tem. Tá? Então, percebe? Então, quando vocês fazem dados de resolução e resposta, em caso de empate, isso aqui vai desempatar legal, porque aquele que tem capricho sempre vai ter vantagem do que aquele que não tem. Ok? Então, o item A está resolvido. Vou apagar, copiaram? Eu vou fazer agora o B e o C nesse mesmo espaço. Então, o ventilador deu 1 Hz a frequência, 1 segundo período. Vamos para o item B. É a mesma pergunta. Então, vou apagar aqui agora. Vamos fazer para o item B. Então, item B. Qual é a frequência e qual é o período? Qual é a informação que eu tenho? Um coração pulsando... Ô, Wagner. Oi, pode falar. Seu pai ainda tá no hospital? Já saiu. Ele ficou 1 semana e meia lá, eu fiquei com ele, já está curado. Ah, Ele bom. ficou coronavírus bem na última semana, né? Então, N é igual 70 pulsos, né? Então, ele pulsa 70 vezes. Então, ele deu 70 pulsos em quanto tempo? ΔT, 1 minuto. E aí, aquela brincadeira, pi, 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 pi. Por quê? A unidade não pode ser minuto. Transformando em segundo, vezes 60. Então, eu tenho aqui 60 segundos. Então, esse coração, ele pulsou 70, ele deu 70 pulsos, pum, 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 em 60 segundos. Dá para calcular a frequência? Dá. Aí vem a segunda parte, né? Resolução. Então, resolução. O que eu faço na resolução? Qual é a fórmula que se encaixa para resolver esse exercício? Frequência é igual N sobre ΔT. Quem é o N? 70.
Quem é o ΔT? 60. Corto 0, eu tenho 7 dividido por 6. 7 dividido por 6 vai dar dízimas, concorda? Por isso que eu já estou com a minha calculadora aqui. Então, lá, 7 dividido por 6 é igual a 1,166666. O que a gente combinou? Deu um monte de 6. Quantos que a gente vai copiar? Deu 1,166666. Dois. Né? 4 Ou casas. um só. Então, a gente vai copiar 3. Sempre vai dar 4 casas depois da vírgula. Porque deu 1,1666 e um monte. A gente vai copiar 4. Então, número 1 mais 3. Qual é a unidade disso? Hertz. Significa que o coração, ele está batendo 1,1666 vezes por segundo. Ou seja, ele bate uma vez, ele já começa a bater a segunda. Então, ele está demorando, ele está batendo uma vez e um pouquinho mais por segundo. Tá certo? Então, a frequência é de 1,1666. E agora eu quero saber qual é o tempo que ele leva para bater uma vez. Então, é 1 sobre F. 1 sobre este número horroroso aqui. 1,1666, 4 casas. E aí, usando a calculadora, eu quero que vocês trabalhem com vírgula para aprender, já se preparar para o ensino médio. Então, eu tenho 1 dividido por esse número horroroso. 1 dividido por 1,1666. Vai dar 0,8571. 0,8571 segundos. Percebe? Poxa, mas esses números horrorosos, né? Não se preocupem, né? A exatas dá número horroroso mesmo. Por isso inventaram a calculadora. Esse negócio de ficar arredondando é até vocês no 9º ano. A partir do ano que vem, não tem arredondamento. Tem que trabalhar com casas decimais. Por isso que eu já estou trabalhando agora. Então, a frequência desse coração deu 1,16666 e o período deu 0,8571. Na resposta, e agora sim, na resposta que vocês vão dar, o que a gente faz na resposta? Lembra? Voltamos lá para o primeiro bimestre. O que a gente brincou? Quando dá esse número horroroso, o que a gente combinou de fazer na resposta? Arredondamento. Então, na resposta, nós não vamos dar com 4 casas. Nós vamos arredondar para 2. Então, é que na resposta, que a gente vai encurtar esse número para 2 casas decimais. E nós aprendemos que menor que 5 mantém, 5 ou maior que 5 corta e soma 1. Então, como é que ficaria o arredondamento? Aqui é 6, maior que 5 corto, soma 1. Vai ficar 7. 7 é maior que 5 corto, soma 1. Então, esse arredondamento vai ficar que a frequência é igual a 1,17 Hz. Lembra disso? Está voltando agora. A frequência que era 1,1666, 2 casas decimais ficou 1,17 Hz. Fala. Durante a nossa vida, né, a gente vai usar a vírgula ou ponto? Não, aqui é vírgula. Ponto, pessoal, aqui para nós, significa 1000. Então, você não pode pôr ponto, tá? Que ponto? É porque lá nos Estados Unidos, o ponto é vírgula e vírgula é ponto. Aqui para nós, tá? Eu não sei lá em Science como a professora faz, mas aqui na nossa matéria, na área de exata, você tem que usar a vírgula. Porque senão vai entender que é 1000, tá? Então, não existe um ponto 17 aqui na nossa língua. A Rádio Jovem Pan trabalha em 100,9. Não, 100,9. Tá certo? Então, aqui tem que ser vírgula sim, tá bom? E o período é 2 casas decimais. 0,8571. 1 é menor que 5, cancela. 7 é maior que 5, cancela e soma 1. Então, arredondando, isso aqui vai dar 0,86 segundos. Tudo bem? Então, significa que esse coração pulsa quase 1,2, quase. Aqui é como se fosse porcentagem, tá? O coração, ele pulsa uma vez e 20% por segundo. Então, se ele pulsa mais do que uma vez por segundo, quanto tempo ele leva para pulsar uma vez? Menos que 1 segundo. Ele é mais rápido do que 1 segundo. Em 1 segundo, ele pulsa uma vez e já começa a pulsar a segunda. Então, a frequência deu 1,17 Hz e o período deu 0,86 segundos. Veja a diferença do item A, que deu um número bonitinho, né? Número bonitinho é bacana aqui para o ensino no Fundo 2. Esse item B é o que vai acontecer com vocês no ano que vem, lá no ensino médio,
em que os números já não vão ser tão bonitinhos, vai começar a aparecer esses números horrorosos. Mas eu acho que vocês estão preparados para isso, tá? Então a gente está desde o começo do ano brincando com números horrorosos, brincando com arredondamento. Vocês não vão assustar, não, o ano que vem. Mas vai ter aluno, você vai ver colega de vocês na sala de aula que vai ficar desesperado com isso aí. Tudo bem, entender? Então, A, resolvido. B, resolvido. Tá ok? Beleza. Ok. Então, agora eu vou apagar aqui e nós vamos para o item C. E aí a gente está entendendo o que é frequência e o que é período. Então, frequência mede o número de repetições por segundo, a unidade é Hertz. E o período mede o tempo de uma repetição, o tempo de uma volta, o tempo de... Por exemplo, no carro do seu pai, esse aparelhinho é tão importante que o carro do seu pai tem isso aqui lá. Você já viu um aparelhinho lá que tem tá escrito assim, lá, o ponteiro está escrito assim, RPM? Ali está escrito rotações por minuto. Quantas voltas o motor do carro do seu pai dá por minuto? E aí ele chega a dar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ou seja, que em 1 minuto o motor girou 1.000 vezes. Quantas explosões teve lá dentro, hein? Enquanto a gente viu ontem, né, a gente estudou o fogo, que a gente viu que a combustão, né, a combustão é da explosão e o motor gira. Então, o carro do seu pai ligado, ele chega lá a dar 1.000 rotações por minuto, ali chama RPM. Ele gira 1.000 vezes em 1 minuto. Se a gente pegar a frequência em Hertz, vai dar um número grande. Então, eles medem por minuto. Não é a unidade oficial de física, mas a gente pode transformar RPM em Hertz. É só multiplicar por 60. Tá certo? Então, RPM é rotações por minuto. Pode falar. Por que o período é escrito com a letra T? Então, então, é que quando a gente chega na física, vai fazer letras, eu acho que faltam letras para pegar, né? Então, eles ficam inventando algumas letras que a pessoa que inventa acaba seguindo. O período, ele está com a letra T maiúsculo. A frequência, por exemplo, lá na faculdade, não é a letra F, não. É a letra Ni, que é do alfabeto grego. Então, essas letrinhas, alguns mudam. A pessoa que pega e os outros seguem. Então, é que é de tempo, né? Só que a gente já usava o T minúsculo. Lembra que a gente calculava lá a velocidade média, ΔS sobre ΔT? Lá é o T minúsculo. Aqui, para ser um T importante, ele colocou o T maiúsculo. Então, o T maiúsculo é o tempo de uma volta. O tempo minúsculo é o tempo de várias voltas. Então, é por causa da importância. Aí precisa ver a história do cara que colocou isso aqui, quem criou essa teoria. Mas como um segue, a gente tem que seguir os outros. Então, se você inventar que o seu filho se chama João, os outros vão ter que chamar de João. Embora, às vezes, a gente não goste e coloque apelidos, né? Eu, por exemplo, raramente me chamam pelo nome. Eu já tenho mais apelido do que nome. Então, eu já tive apelidos de Cabeção, de Med, eu tenho vários apelidos, de Dalton. Então, dificilmente me chamam de nome. Então, as pessoas inventam outro nome, aí fica complicado. Tudo bem? Vocês têm apelido, não? Ou todo mundo chama você por nome? Melo. Não? Melo. Vagabundo. Melo já é mais o nome do Marcelo, nem é mais Marcelo o nome dele. Por exemplo, eu tenho um apelido de um colega que eu não vejo anos, eu encontrei ele no WhatsApp esses dias, ele conversou comigo, e ele escreveu um apelido que eu não lembrava mais para o apelido meu. Meu apelido de adolescente era Shampoo. Sabe por que era Shampoo? Consegue imaginar por que meu apelido era Shampoo, não? Não. Porque você não tinha cabelo, né, Wagner? Por isso mesmo. Que ele era cursinho. E eu sempre gostei da rádio, né, Jovem Pan. Então, eu sempre gostei de vinheta, vocês verem. E na época, quando eu estava no cursinho, eu percebi que o meu cabelo começou a cair. Eu tinha cabelo, mas a gente, quando começa a cair cabelo, a gente tem vergonha, né? Então, o que eu fazia para esconder? Quando começa a aparecer essas entradas, para esconder, você deixa o cabelo bem grande. Só que o meu cabelo é seco. Então, eu acordava de manhã com o cabelo torto e eu não conseguia arrumar. Então, o que eu fazia? Toda manhã que eu ia para o cursinho, eu lavava o cabelo e chegava com o cabelo molhado. Então, todo dia que eu chegava no cursinho lá no ângulo de manhã, eu chegava com o cabelo molhado e era cabelo grande. E ele falava, pô, você deve gastar shampoo, hein? Aí eles colocaram meu apelido de Shampoo. Olha só. Porque é o cara que gastava shampoo. E esse meu apelido hoje, ele é delegado de Ilhabela, tá? Ele anda estranho. Ele era grandão, ele andava assim, sabe qual é o apelido dele? Galinha, porque ele anda, sabe que galinha anda ciscando? Ele falou, e aí, Shampoo, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e aí, galinha? Ele rachou o bico, porque era o apelido dele, de adolescência. Chega de historinha, vamos lá. Item C. Então, no item C, né, quais são os dados?
Então, é a mesma coisa, né? Dados, item C. Dados. Frequência é igual a interrogação, período é igual a interrogação, né? Quais são os dados que ele deu? Uma torneira gotejando 20 vezes. Então, o N significa 20 gotas. Não importa o que vem depois do 20, importa, né, que aconteceu 20 vezes isso. Em quanto tempo? Delta T. E agora, como é que eu escrevo meio minuto aqui? Tem que ser em número. Como é que eu escrevo meio? 0,5 segundos. Segundos não, minutos. Minutos. 0,5 minutos. Aí você pode optar por 0,5, Marcelo, ou por fração, né? Porque meio Augusto tem mania de escrever 1 sobre 2. Como a gente vai fazer conta, é melhor deixar em decimais. Mas também poderia escrever 1 sobre 2, sem problema. Então seria 0,5 minutos. Só que aí vem de novo aquele meu alerta. O que significa? Que não pode ser Vou em... colocar em segundos. Então, multiplicando por 60. 60 vezes a metade significa a metade de 60. Então, 30 segundos. Então, significa que essa torneira caiu 20 vezes por 30 segundos. É muito rápido ou é muito devagar? Quando a gente calcula a frequência, você vai ter noção se é rápido ou devagar. Inclusive, torneira gotejando, de dia a gente não percebe, mas de noite... Já perceberam que tudo que a gente escuta à noite parece que o som fica melhor? Por causa do silêncio. Por exemplo, da escola que vocês estão, eu moro ali no Antônio de Barros, é um pouquinho mais perto, mas quando eu era criança, que não tinha esse monte de carro, eu conseguia escutar o trem. Você sabe que passa o trem lá do lado do metrô. Sabe o metrô lá onde passa na Radial Leste? Do lado passa a linha do trem. Eu lembro que era criança, era tão silêncio, que de noite eu escutava o trem ali da Antônio de Barros, eu escutava passar na Radial. Então, se bobear lá na escola que vocês estão, se tivesse um silêncio, né, não tivesse esses barulho infernal, a gente escutava o trem passando lá na Radial, lá da escola que vocês estão. Tá? Porque aí a gente consegue escutar o som bem longe, a frequência vai sem interferência. Então, nós temos aqui 20 e 30. Agora eu quero saber o quê? A frequência. Qual a próxima parte? Resolução. Resolução. O que eu faço na resolução? Coloco a fórmula. Frequência é igual a N dividido por delta T. Então, agora é só trocar letras por números. O N vale 20 e o delta T vale 30. Então, é 20 dividido por 30 é a mesma coisa que 2 dividido por 3. Vai dar dízima, né? 0 alguma coisa. 2 dividido por 3 vai dar 0,6666. Quantos eu vou copiar? 4 depois da vírgula. 666 Hz. Então, a frequência dessa gota é de quase meia gota por segundo. Tá? A gente vai ver o tempo que leva uma gota. Então, 0,66 Hz. Significa que essa frequência pode dar números pequenos, pode dar números normais, ou pode dar números grandes, tá bom? Então, pode dar número bem pequeno a frequência, é algo que vai devagar. Número grande é algo que vai muito rápido. Então, frequência alta, muito rápido. Frequência baixa, devagar. Tudo bem? Então, qual é o tempo de cada gota? Você ficou curioso em saber agora, né? Aquela torneira está gotejando. Eu quero saber, em 1 segundo, quantas gotas caem. Em 1 segundo pode cair 2, pode cair 3, pode cair 1, ou pode cair menos de 1. Então, vou saber o tempo de uma gota. O tempo de uma gota vai ser 1 sobre F. Então, vai ser 1 sobre esse número horroroso aí. 1 dividido por 0,6666. Vai dar dízima de novo, tá? Não tenho medo da calculadora, que agora ela vai ser a nossa aliada. 1 dividido por 0,6666. Vai dar 1,5000 lá. Isso aqui vai dar 1,5000. Eu não preciso escrever. O quê? Segundos. Então, significa que cada gota levou 1,5 segundos para cair. Então, lá, clique, ou seja, né? Cada gota, 1,5 segundos. Quanto tempo, então, quantas a frequência delas? 0,67 gotas por segundo. Então, agora a gente vai interpretar esses números na resposta final. Na resposta, o que a gente faz? 2 casas
depois da vírgula e o texto. Como deu 4 casas, acho que já lembra como que se arredonda, né? Acho que isso não tem problema. 6 é maior que 5, corta, soma 1, dá 7. 7 é maior que 5, corta, então isso aqui vai dar frequência é igual a 0,67 Hz e o período deu 1,5 segundos. Vocês vão escrever isso por extenso. Resposta. A frequência é de 0,67 Hz e o período é de 1,5 segundos. Se vocês fizerem isso, a resposta de vocês está bonitinha. Caso haja empate com alguém em uma competição, o capricho, a organização, vale nota. E respostas, tá? Dificilmente os alunos gostam de escrever resposta. Na área de exatas, o pessoalzinho, alguém ensinou que passa um quadradinho e está resolvido. Não faz isso, não. Coloca o quadradinho na resolução, mas vem para cá na resposta, escreve por extenso que você vai estar na frente de outras pessoas. Porque vocês devem ter percebido, né, que o mundo lá fora, o número 2 não tem lugar. Quem tem lugar é o número 1. 3 pessoas foram para a Lua. Quem que você acha dos 3 ficou famoso? Em 1969, 3 astronautas foram para a Lua. Qual deles? O mundo se lembra dos 3? Não. O número 1. Quem foi o número 1 que pisou lá na Lua? Lembra? O Armstrong. E o Armstrong. Então, mas foram 3 astronautas. Mas só lembram do número 1. O número 2 ninguém lembra, nem o número 3. Então é mais ou menos assim. Aí a parte, né? A nossa mente é meio egoísta. A gente só lembra do número 1. 2 ficam para lá. Tudo bem até aqui? Então, olha como frequência é fácil, tá? Frequência mede o número de repetições por segundo e o período, o tempo que leva cada repetição. Posso apagar? Então, o assunto é o mesmo, vamos complicar só Sim, com sim. o conceito está terminado. Então, vamos só um pouquinho para os números aí. Ó, vocês têm que copiar a lousa, tá bom? Se vocês não copiar a lousa, vocês vão ficar meio perdidaços. Então, agora vamos fazer um teste, tá? Eu vou dar a frequência, mas é um teste aquilo que vocês já aprenderam, que é transformar em notação científica. Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu gosto da Rádio Jovem Pan, e a Rádio Jovem Pan, não sei se vocês sabem, tá? Existe ainda, mas vai deixar de existir logo, logo. Nós temos 2 frequências de rádio, não sei se vocês já ouviram falar. Nós temos a frequência chamada de FM e a frequência chamada de AM. Já ouviram falar? Então, eu coloco o FM, eu tenho que mudar o botãozinho e vem para o AM. Já ouviram falar isso? Não. Nós temos 2 frequências diferentes. Tá? Sim, já vi. A Jovem Pan, ela, se não me engano, ela inaugurou em 1976, é uma rádio antiga que está ainda. Então, ela tinha a frequência FM, frequência modulada, e o AM, que a tradução são ondas curtas. Tá? Então, existem 2 rádios. Existe a Rádio Jovem Pan no AM, existe a Rádio Jovem Pan no FM. No FM, a frequência é de 100,9 MHz. Aquela tabelinha de prefixo lá do início do ano, agora ela vai ser mais útil do que nunca. Então, a frequência da Jovem Pan é 100,9 MHz. E a frequência da Rádio Jovem Pan AM é de, se não me engano, 620 kHz. Tá? Então, tinha 2 rádios. Tanto que aquela chamada de Jovem Pan 1 e aqui é chamada de Jovem Pan 2. E eu tenho até as vinhetas, né? Jovem Pan 2. Então tinha a 1 e a 2. E aí você fala, mas por que nós temos 2 rádios? Essa rádio emite 100,9 milhões de ondas por segundo. Aqui emite, lembra o que significa o K? M é milhões. Mil. Quilo. Sim. É o 1000. Então, enquanto a FM emite 100 milhões de ondas por segundo, o AM emite 1000 ondas, 620 mil ondas por segundo. O que significa? Que se eu fosse desenhar, seria mais ou menos assim, ó. Então, se esse aqui é o FM, o AM seria menos. Então, aqui no FM emite muito mais ondas do que o AM. Aí alguém perguntou, qual é a diferença? Quando a gente emite menos ondas, significa menos informação. Então, vamos supor que eu tenho um barquinho parado e passou ondas pelo barquinho. Passou essas 3 ondas pelo barquinho. Então, ele subiu e desceu 3 vezes. Aqui passou 9 ondas. Então, no mesmo tempo, o barquinho subiu e desceu 9 vezes. Significa que aqui embaixo manda menos informações por minuto ou por segundo. Aqui em cima, manda mais informações. Menos informações significa o seguinte,
o som aqui é pior do que o som aqui. Alguém tinha perguntado isso, né? O som do AM é um som pior do que o som do FM. Só que o que a Jovem Pan, a AM transmitia? Notícia. Por exemplo, eu estou falando com vocês, o som tem que ser qualidade? Não. Tanto que vocês estão falando, está saindo no alto-falante da televisão, o som não está muito bem. A voz do Vitor eu estou escutando meio diferente, mas não importa, eu estou entendendo. Então, a AM significa que a gente entende uma pessoa falando. Então, o que eles faziam no AM? Passava futebol e notícia. Então, se eu queria escutar antigamente notícia e futebol, o seu avô, né, praticamente seu avô, colocava no AM. Quando ele coloca no FM, eu quero escutar um som melhor. Eu quero escutar com qualidade, eu quero distinguir um violão de uma guitarra, eu quero distinguir um piano de uma harpa. Então, tem que mandar mais sons por segundo. Então, o FM é o ideal para se passar música. Porque música eu tenho muitas ondulações, então o som do FM é muito melhor, é muito mais nítido do que o som do AM. Vocês têm mais ou menos, não com o som, mas vocês têm quando vocês colocam um vídeo no YouTube, que a imagem fica horrível. Ali também é ondas. Quanto mais ondas eu emitir, né, a gente fala de mega, lembra? Uma foto com tantos megas, uma foto com tantos quilos. Uma foto, quanto mais mega tiver, mais nítida é a foto. Quanto menos foto tiver, é menos nítido. Então, você vê lá no YouTube que tem a qualidade. Você já viu que tem a qualidade de imagem? Se não me engano, começa com 240, depois vai para 360, 720. Vocês já viram que tem a qualidade ali da imagem? Vocês já brincaram com isso no YouTube? Sim. Né? 180p, aí você consegue colocar 240 e 360p, 720p. É que eles chamam de, né? Eles chamam de pontinhos. Mas a gente vai, é exatamente isso que a gente vai ver. Assim, 1080p. Exatamente. Então, você está aumentando o número de informações, o som é melhor, a imagem é melhor. Tá certo? Então, a rádio AM transmitia notícias e futebol que não tinha instrumentos, é só o cara falando. E a Jovem Pan FM transmitia música, que é muito melhor. Aí você fala, então por que o AM não desiste e fica só com a FM? E aí entra a observação que eu não sei quem fez no início. O AM, por ser uma onda grande, então na verdade seria assim, ó, o AM seriam ondas assim, tá? E o FM seriam ondas assim. Tudo bem? Perceba que nesse pedaço, o AM mandou pouca informação, uma onda, meia onda. Nesse pedaço, o FM mandou mais informações. Então, significa que o FM, a Jovem Pan lá na Paulista, sai o AM e FM. O FM, a qualidade sai muito melhor, mas ela não vai longe. Então, quando a qualidade é maior, a distância é menor. Quando a qualidade é menor, olha essa onda aqui, ó, ela contorna os prédios. É como se eu tivesse aqui as casas, ó. Então, a onda do AM é tão grande que ela passa por cima desse prédio e vai mais longe. Então, o AM, embora não tenha qualidade, ela vai mais longe. O FM tem qualidade e vai mais perto. Então, vamos entender como que a gente usa o AM e FM. Então, por exemplo, se vocês forem escutando a rádio Jovem Pan no carro, quando chega na Serra do Mar, você já não consegue mais ouvir essa rádio. Porque ela tem qualidade, mas conforme eu estou saindo de São Paulo, eu já estou indo, né, para descer para Santos, chegando na Serra do Mar, a Jovem Pan já não pega mais. Ela tem qualidade, mas ela vai até a Serra do Mar. Se vocês forem lá para a praia e ligar 620 kHz, vocês escutam a Jovem Pan aqui de São Paulo. Então, significa que nós tínhamos duas rádios. Uma com qualidade ruim, mas que vai longe. Outra com qualidade boa, mas que vai perto. E por que se mantinha essas duas rádios? Aí vai um pouquinho de política, tá? As duas rádios se mantinham porque o Brasil, como é um país muito grande, continental, as pessoas que estão lá no interior, que vivem na fazenda, elas precisam estar informadas. E o rádio vai mais longe, isso antigamente, tá? Do que a televisão. Então, se você tinha uma pessoa morando lá no interior de Goiás, ela precisa saber as notícias do que as coisas estão acontecendo. Olha, aconteceu a pandemia, alguma coisa, as pessoas precisam se informar. Então, elas precisavam ouvir essa notícia pelo rádio, porque o rádio AM consegue ir lá no interior do Brasil. Então, eles tinham a rádio AM. Vocês já ouviram falar que todo rádio, às 7 horas da noite, tem a Voz do Brasil? Vocês já viram isso? Se você estiver escutando a rádio, então cada rádio tem um horário, tá? Então, acho que na Jovem Pan, às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, vem a Hora do Brasil. Cada rádio tem um horário. Por quê? Eles são obrigados, as rádios, né?
a 1 hora, transmitir notícias para as pessoas que estão no interior do Brasil ficarem atualizadas. Então, ela é informação. Então, quando essa informação é importante, não precisa de qualidade, ela precisa de distância. Então, você vai lá no interior do Brasil, em Goiás, às 7 horas da noite, o caipira lá está ligado na rádio, AM, e está escutando todas as notícias que aconteceu no mundo. E aí está na Constituição. A rádio AM tem que ficar para que o pessoal fique informado. O FM é para as pessoas que querem luxo. Então, existia a rádio AM e FM. Até hoje, essa instituição, tá? As pessoas têm que se informar. Só que hoje a gente percebeu que lá no interior do Brasil, a rádio, né, foi superada. Foi superada pelo quê? Pelo próprio celular. Então, hoje o celular, como a gente tem bastante satélites, o cara está se informado aonde lá no interior. Eles estão tudo ligados. Você já viu os índios tudo com celular? Você já viu na televisão? Os índios têm tudo, eles pediram, inclusive. Se percebe, eles foram lá pedir para o governo, o que eles querem? Eles querem ter celular, porque hoje o celular é muito mais útil do que a própria rádio. Porque o celular, ele permite que você fale com as pessoas. O rádio, ele só ouve. Então, o cara no interior só está escutando notícias. Com o celular, que hoje nós temos satélites e antenas para todos os lados, o índio, com um celular lá no meio da floresta, ele liga para a polícia. Então, hoje, como o AM, né, já não está mais em uso, não sei se você sabe, vai desaparecer o AM. Então, logo, logo, já está em processo disso. Vai sair o AM, não vai existir mais o AM, e essas rádios que estão no AM vão vir tudo para o FM. Então, o FM vai mudar. Hoje, o FM ele começa, se não me engano, no 88 MHz, e vai indo até, se não me engano, 107 MHz. Então, nós temos aqui no meio a Metropolitana, que é 98,5, a CBN, que é 90,5. Nós temos todas as rádios aqui. Eles vão ampliar. Logo, logo, essa faixa vai ampliar, vai entrar mais rádio, e esse AM vai ser cedido para os celulares. Então, os celulares, do jeito que a gente tem, vai mudar. Então, daqui a alguns anos, o nosso celular, mesmo que você goste de celular, ele seja a última geração, ele vai ter que vir adaptado para 5G, ele vai ter que vir adaptado para pegar outros tipos de faixas de rádio. Então, os celulares, né, vai mudar totalmente os próximos, assim que for estabelecido. Estabelecer o quê? Primeiro, aquela briga, que vocês já ouviram falar, entre a China e os Estados Unidos. Então, o 5G está para chegar, né? Você sabe que vai chegar o 5G. Esse 5G, ou ele vai ser o sistema americano, ou ele vai ser o sistema chinês. O mundo hoje tem esses dois sistemas. Então, está numa briga. Na Europa, já tem países pegando o sistema chinês. Então, está essa briga feia aí. Então, enquanto eles não estabelecerem, não sabe o que vai acontecer. Eu já volto aqui. Eu Não entendi. tô com a campainha aqui, tá bom? Ah, tá bom. Deu para entender aqui? Então existem duas, essa é uma frequência importante, aqui é curiosidade, eu até falei demais. Agora, o que me interessa é o seguinte, né? Vamos supor, o ano que vem, né? Vocês voltaram no ensino médio, a frequência da Jovem Pan é 100,9 MHz, a FM e a MS. Eu quero que vocês deem a resposta em notação científica. Então, o que eu quero que a gente faça aqui, ó? Que essa frequência de 100,9 MHz, vocês deem a resposta em hertz. Lembra disso? Matéria lá do início do ano. O que nós temos que fazer? Ir na tabela de prefixos e trocar esse mega por o quê? Alguém lembra? Ele vai no Mega? Gigas, sei lá. Não, giga é a próxima letra. Quilo. Eu acho que eu sei. Giga abaixo. E o giga acima. Mas vocês têm uma tabela de prefixos. Tá com essa tabelinha aí? Tem que trocar por... Professor? Trocar Tem que trocar por 10 elevado a... vezes 10 elevado a 6? É isso aí. É isso aí, Marcelo. Você pega esse mega e vai trocar por 10 elevado a 6. E aí começa os números, né, que vão aparecer muito ano que vem. Então, esse número ficaria como? 100,9 vezes 10 a sexta hertz. Porque esse mega significa milhão. Aqui está escrito milhão, 100,9 milhões de hertz. Quando eu vou fazer a conta, não pode entrar letra, tem que entrar número. Então, a gente vai trocar por 10 a sexta. Até aí, tudo bem? Isso foi material do início do ano. Para terminar, faz de conta que esse número é a resposta final. Esse número não tem que ser menor que 10? Lembra disso? Tem que ser menor que 10 e maior que 0, eu acho. Ou maior que 1, não lembro. Maior que 1, isso aí, Marcelo. Menor que 10 e maior que 1. O que essa vírgula vai ter que fazer? Ela vai pular quantas casas para a esquerda? 2. Lembra que a gente aprendeu? Essa vírgula vai pular 2 casas para a esquerda. 1, 2. Se ela pula 2 casas para a esquerda, o que esse 6 faz?
pula 2 vezes para a direita. Por quê? Porque eu quero que esse número mude, mas continue igual. Eu divido por 10 e eu multiplico por 10. Eu divido por 10 e eu multiplico por 10. A vírgula volta 2 vezes, eu dividi por 100. Mas eu quero que a igualdade permaneça, eu multiplico por 100 de novo. Então, esse número ficaria como 1,009 vezes 10 à oitava Hertz. Estão lembrando disso? A vírgula vai pular para cá 2 vezes, vai ficar 1,0. E esse 6 vai pular 2 vezes, vai ficar 8. Agora, esse número, para terminar, quantas casas decimais estão escritas aqui? 3. O que a gente combinou? Quantas casas são? 2. O que eu vou ter que fazer com esse 9? Eu vou ter que cortar. E como 9 é maior do que 5, eu corto e somo 1. Então, qual seria a resposta final? Frequência é igual a 1,01 vezes 10 a 8 Hz. Então, isso aqui, pessoal, é o que vocês não vão deixar de fazer no ensino médio. Direto, vocês vão ficar fazendo isso aqui a partir do ano que vem. Arredondamento de número, transformação de potências de 10, vai usar calculadora. Então, é isso que eu quero que vocês dão uma treinadinha por ano que vem. Fazer isso. Então, 100,9 MHz é 100,9 vezes 10 a sexta Hz. Só que 100 é maior do que 10. Tem que ser menor do que 10 e maior que 1. Eu divido aqui por 100 e eu multiplico ali por 100. A vírgula volta 2 vezes e a vírgula avança 2 vezes. 1,009 10 oitava. Só que essa resposta ficou feia, porque ela tem 3 números depois da vírgula. Nos vestibulares, eles usam 2. Então, eu vou cortar o último número, que ele é maior que 5, somo 1, e ele desaparece. 0 mais 1, 1, e aí fica um número bonitinho, 1,01 vezes 10 oitava Hertz. Tudo bem até aqui? Tá difícil? Tá uma revisão, né? Tá lembrando? Não, Então, eu queria então que vocês tentassem fazer, ó, o arredondamento para 620 kHz. Então, faça aqui, ó, 620 kHz. Troca o quilo pela potência de 10, faz a vírgula do 620 vir 2 vezes para cá, e para lá e vamos ver a resposta do kHz. Pode ser? Enquanto vocês fazem isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos combinar. A PAC de vocês, pelo jeito, hoje eu demorei um pouquinho mais do que deveria, a PAC de vocês não vai dar tempo de vocês fazerem, porque eu estou na metade da PAC ainda. Então eu vou entrar no sistema, eu vou cancelar essa PAC, a gente faz essa PAC na semana que vem. Pode ser? Uou, Magnão! É porque nas 5 questões da PAC, a gente está na metade ainda. Tá? Então eu preciso, então, como essa matéria é matéria nova, eu estou falando bastante. Então, tipo, então, assim, essa aula a gente vai terminar o conteúdo desse negócio ainda. E daí na quarta a gente vai rever de novo para fazer a PAC na quinta ou já vai fazer na quarta? Não, a gente revê na quarta e continua. Inclusive, a Ana faltou. É bom ter a gente rever para a Ana não ficar muito atrasada. Então, a gente vai fazendo exercícios para treinar. Na quarta-feira, quando a Ana aparece, eu explico de novo, né, para ela pegar um pouquinho. E a gente faz essa PAC na quinta. Tanto que essa PAC vai valer 1. Aí eu faço ela na quinta valendo 2. Beleza, beleza. Então, vai fazendo aqui que eu vou cancelar a PAC aqui no sistema, tá bom? Rapidinho. Tá bom.
Prontinho. Eu excluí a PAC, tá bom? Então, essa PAC fica para quinta-feira que vem. Eu vou apagar essa parte aqui, porque está muito grande. Conseguiram fazer, não? Ou estão com dificuldades? Eu acho que eu fiz. Não, foi tranquilo. Só Então, tenho você- uma dúvida sobre uma parte que eu não sei se pode fazer isso ou não. Ah. E, tipo, eu posso falar o que deu no meu? Pode falar. O meu deu 6,20. Não, 6,20 vezes 10 à quinta. Aí eu tava pensando se pode tirar esse 6 e adicionar um naquele. No 5 para ficar 6,2 vezes 10 à sexta. Não, porque quando eu coloco esse 20, é a mesma coisa. Esse zero que você colocou depois da vírgula não muda. Então, se você colocar 6,2 ou colocar 6,20, o número é o mesmo. Porque números depois da vírgula, se você escreveu a vírgula, pode escrever quantos zeros quiser que não muda. O problema é quando não tem vírgula. Mas tá certinho, é isso aí. Dá 6,2 ou 6,20 vezes 10 à quinta. Beleza, pelo jeito que vocês aprenderam, então. Mas vamos fazer aqui para não tirar dúvida, né? 620 vezes quilo vezes hertz, né? Porque eu disse para vocês que a gente não fala, mas tem um vezes aqui. Então, quando eu falo 620 kHz, o correto era falar 620 vezes quilo vezes hertz. Então, a gente fala direto, mas tem um vezes aqui no meio. Então, esse quilo vai na tabela de prefixo e vale 10 a terceira. Então, isso aqui ficou igual. 620 vezes 10 a terceira vezes hertz. Certo? Trocamos o prefixo pela potência de 10. Essa potência de 10, a regra é que esse número na frente do 10 tem que ser menor do que 10. 620 é menor que 10. Para a gente não se perder, todo número tem vírgula. E a vírgula está aqui. Então é 620, vírgula. Para que esse número seja menor que 10, eu vou ter que dividir por 10, vai virar 62. Eu vou ter que dividir por 10, vai virar 6,2. Mas se eu divido por 10, essa igualdade deixa de existir. Então, o que eu faço para a igualdade existir? Eu divido por 10 e multiplico por 10. Então, significa que quando eu divido por 10, a vírgula pula uma casa para cá. E, simultaneamente, eu multiplico por 10. Aqui vira 4. Então, aqui ficou 62, 10 a quarta. É a mesma coisa. Só que 62 ainda é maior do que 10. Eu divido por 10, a vírgula vem para cá, 6,2, e, simultaneamente, eu multiplico por 10. Aqui fica 5. Então, o resultado aqui vai ficar 6,20 ou 6,2 vezes 10 a quinta hertz. E aí acabou o exercício aqui. Percebe? Então, este número é igual a este, que é igual a esse. Então, eu posso falar 620 kHz, ou eu posso falar 620 mil hertz, porque 10 a terceira é 1000, ou eu posso falar 6,2 vezes 10 a quinta hertz. Significa falar coisas diferentes, de maneira diferente, é a mesma coisa, por exemplo. Um fala 6, outro fala meia dúzia. 6 e meia dúzia são praticamente a mesma coisa, dito de formas diferentes. E essa parte a gente estudou bastante no início do ano. Agora vocês estão entendendo porque lá no começo eu fui chatinho, né? Porque isso ia voltar. Isso vai voltar agora em ondas, né? E vai estar presente a todo momento. Tá? Em ondas, vai aparecer muitas essas transformações. Até aqui, beleza? Babinha? Não. Sim. Tudo bem? Então, já aprendemos o que é frequência, já aprendemos o que é período. Temos frequências grandes, temos frequências pequenas, frequências são repetições, posso medir número de ondas, posso medir número de imagens, posso medir número de coração, N coisas. Então, já aprendemos o que é uma frequência, já aprendemos o que é um período. E agora vamos para uma parte que é um pouquinho de conhecimento, tá? Falando de ondulatória, na sequência, o que vai mudar agora? E agora que eu preciso que vocês não tenham preguiça,
Porque pela primeira vez nós vamos entrar numa parte, se vocês já tiverem matemática, eu não sei se vocês gostaram ou não, mas nós vamos entrar numa parte agora que eu preciso de desenho. Então nós vamos precisar desenhar. Sem desenhar, vocês não vão entender. Porque a parte de ondas, quando vem exercícios, vem um desenho. E esse desenho eu tenho que interpretar. Por exemplo, quem usa muito essa parte aqui é o pessoal da área de medicina. Tá? São, por exemplo, os biólogos, os médicos, o pessoal de laboratório. Porque hoje, quando você vai fazer um exame, não sei se vocês já fizeram, raio-x, tá? Vem um monte lá de ondas. Ultrassom, vem um monte de ondas desenhadas. O médico tem que ver aquele desenho e interpretar o que está acontecendo. Já viram o batimento cardíaco, quando a pessoa está no hospital, que fica lá... E quando a pessoa morre, aquilo fica direto? Aquilo é exatamente um gráfico. Aquilo representa, né, quantas vezes o coração está batendo, só a parte forte, né? Percebe, então? Isso é uma frequência cardíaca. Então, a gente vai analisar essas coisas através de um gráfico. Então, nós vamos ter que analisar gráficos. Esses gráficos têm ressonância magnética, raio-x, ultrassom. Então, o médico ele vai interpretar gráfico. E nós não sabemos, né? Independente de médico ou não, nós temos que interpretar gráfico. E como é que a gente aprende a interpretar gráfico? Não tem jeito. Vocês vão ter que desenhar para vocês entenderem. É um momento que print não vale a pena. Então, você ficar dando print e tirando foto, você tem que desenhar, mesmo que seja feio, mas desenhar, tá ok? E ondas, tá? A gente vai começar a falar de conceitos, tá? Quando eu falar ondas, o que vocês pensam? Então, antes da matéria, quando alguém fala onda, o que vem na mente de vocês? Não é rádio, não é televisão. Quando alguém fala onda, o que vem na mente de vocês? Com certeza. A onda de micro-ondas lá. Você tá lembrando do micro-ondas, mas é... Aonde? Onda, mar. A onda do mar. Geralmente fala onda, né? O que a gente lembra? A onda lembra do mar, é isso mesmo. Então, no mar, né, nós temos as ondas. Só que nós estamos acostumados a aprender coisas erradas. Então, alguma coisa errada que a gente vai ter que consertar. Por exemplo, o que a gente aprendeu errado no início do ano que você já aprendeu a consertar? As pessoas perguntam o peso e a gente responde a massa. Isso é errado. Então, a gente fala, né, uma pessoa que não conhece. Qual é seu peso? E a pessoa fala, o meu peso é 80 quilogramas. Isso está errado, né? Então, o que vocês têm que fazer? Qual é o seu peso? Para não brigar, você fala, a minha massa é 85 quilogramas. A pessoa fala, mais o peso? 85 vezes 10, 850 newtons. Ah, você não sabe a matéria? O problema é seu. Eu já estou estudando, eu sei. A tiazinha lá do tempo, né, que hoje é a televisão, todo mundo assiste televisão hoje, jornal, e o momento que mais tem ibope no jornal hoje é quando entra a mulher do tempo. Isso eu já comentei com vocês. Entrou a mulher do tempo, todo mundo parou, opa, eu quero ouvir por quê? Porque eu quero saber como vai ser o tempo amanhã, sábado, domingo, porque dependendo do tempo, ou eu vou para a praia ou eu não vou. Não é assim? Então eu quero saber ali a minha meteorologia, porque eu vou saber, inclusive, qual roupa eu vou usar. Pô, amanhã vai fazer frio, eu vou usar aquela blusa que está guardada no guarda-roupa. Ou amanhã vai fazer calor, então amanhã... Então significa que é a mulher do tempo. E a mulher do tempo, quando aparece, né, para nosso azar, ela deveria nos informar e não desinformar. Porque aquele que vocês veem, aquela parte de meteorologia, é os melhores computadores que o país tem. O que o computador faz? Ele pega todas as informações de fotos, faz uma simulação, e o computador fica fazendo simulação e fala o seguinte, ó, pelas fotos que o satélite tirou, joguei no computador, o computador fez um programinha, fez os cálculos, e essa nuvem aqui, que representa uma frente fria, vai chegar em São Paulo no domingo. Como é que ela sabe que vai chegar no São Paulo no domingo? Porque colocou no computador, e não foi aquela mulher, colocou o programa no computador, o computador fez os cálculos e falou, a nuvem está vindo com a velocidade, andando tantos quilômetros. Com essa velocidade, ela vai chegar em São Paulo no domingo. Então, significa que o computador que faz meteorologia é um computador super potente. Tanto que, se eu não me engano, o Brasil tem um dos 4 computadores mais potentes do mundo para fazer meteorologia. Porque o país é tão grande que a gente precisa saber como é que está o tempo no norte e no sul, por causa do plantio da lavoura. Tá? Só que quando a mulher chega, tudo aquilo que ela está falando não foi ela que fez. Não foi o Instituto de Meteorologia que aparece até no lá embaixo, né? Então, aquilo lá existe uma instituição paga pelo governo que faz. Mas a mulher é a mulher que representa a Globo lá, o canal. E a mulher chega e fala o seguinte, né? Olha, ela começa a falar do tempo, eu não quero saber o tempo no norte, eu não vejo a hora que chega a São Paulo. Aí fica assim, não vejo a hora que chega a São Paulo. Ela fala assim, olha, e em São Paulo, né? Ela fala assim, olha, São Paulo amanhã a temperatura mínima vai ser de 17 graus
e a máxima vai ser de 34 graus. Aí eu quero morrer do outro lado da televisão. Porque o que ela disse não é física. O que ela disse é matemática. Então, que ela fala assim, a temperatura mínima é 17 graus. Eu lembro de um ângulo. Lembra que vocês aprenderam de matemática? Graus é matemática, é ângulo. Então, a temperatura mínima seria 17 graus e a máxima 34. Ela não fala unidade física, esse é o erro. É graus Celsius, porque vocês vão perceber, né, que existe graus Celsius, existe graus Fahrenheit, existe graus Kelvin, existem outras escalas. E ela não fala. Então, ela joga fora, né, uma informação importante que, na verdade, ela está desinformando. E todo mundo fala formalmente. Só que graus aqui, lá nos Estados Unidos, vocês já viram para fora, é outra unidade física, é outra. Então, se você chega lá nos Estados Unidos e fala assim, eu vou na farmácia, dá para você medir minha temperatura? Ele vai falar assim, a sua temperatura tá boa. Aí você fala, quanto é? Ele vai falar 98,4 graus. Pá, 98,4, a água evapora. Então, não, eu já morri. Imagina com 40 graus, 37 graus, eu não posso fazer academia. Com 98, estou morto. Por quê? Lá é outra unidade. Mas ele vai falar o mesmo graus. Então, 90, quando ela fala 17 graus, o que ela está falando? Graus Celsius? Graus Fahrenheit? Graus Kelvin? Ela tem que dizer unidade física. E é o que mata, né? Então, são coisas que o mundo lá fora fala errado, mas nós aqui na sala de aula temos que consertar. Outra coisa que eu falei para vocês que está errado a unidade de medida, quando vocês vão na padaria, né, o padeiro vai falar errado. Ele pode, você que não. Aí você fala assim, me vê, eu vi isso na semana, acho que retrasada. Veio uma representante aí da pessoa dos laboratórios, dizendo que está importando vacinas e que eles estavam aí fazendo os testes nos brasileiros e tinha chego ali algumas amostras de 400 gramas de vacina. Eu quase morri, porque ela falou 400 gramas, né? Aí a gente aprendeu que a grama é mato, o grama é unidade física. Então, quando eu falo unidade física, grama é masculino. Então, ela tinha que ter falado 400 gramas. Aí você vê uma mulher no Jornal Nacional falando errado, porque quem viu aquela mulher falou, nossa, essa mulher é importante, e ela vai arranjar emprego. Então, se eu estivesse dando uma aula dessa, eu estou dando para vocês aparecer lá no Jornal Nacional, quem me vê no Jornal Nacional fala, nossa, eu gostei desse professor aí, eu vou contratá-lo. Agora, e se eu falar errado? Ela me aparece num jornal importante me falando 400 gramas de soro ali, que ela falou. Então, ela tem que tomar cuidado com essa fala, né? Então, é 400 gramas, tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa linguagem. E fez um errinho aqui, o erro vai ser muito grande. Então, quando a gente fala de ondas, né, tem uma coisa errada que vocês aprenderam, que é o seguinte, final de semana vai estar sol, vou pegar a minha prancha e vou pegar umas ondas. Vocês já ouviram falar isso? Eu vou pegar umas ondas. Já ouviram esse termo? Vou pegar umas ondas lá no fim. Só que quem pega onda não é surfista. Surfista não pega onda. Já pararam para pensar nisso? Porque vocês vão perceber agora na aula de física que uma onda, quando vocês veem o surfista indo lá para frente, vocês veem aquela imagem, né? O surfista surfando. Aquilo não é onda. Onda é o que vinha antes. Então, nós não vamos estudar aquilo. Aquilo chama-se arrebentação da onda. Aquela imagem que vocês viram o surfista pegando é exatamente quando a onda está sendo destruída. Porque se você fica lá atrás, não sei se você já foi para a praia, quando você vai na parte funda, a onda passa por você, você só sobe e desce. Então, a onda passa por você, você sobe e desce. Aquilo é onda. Quando a onda vai chegando na praia, ela vai começando a ser destruída. Tanto que o surfista que é bom, ele fica de olho na onda. Quando ela começa a ser destruída, é que ele vai lá pegar. Então, o surfista não pega a onda. Ele pega a arrebentação da onda. O surfista pega exatamente quando a onda está sendo destruída. Tem um ponto certo que a onda ela vai começar a ser destruída. E se ele pegar no ponto certo, ele consegue surfar direitinho. Então, o conceito não é surfista não pega a onda. Surfista pega a arrebentação da onda. Tá certo? O que nós vamos estudar aqui é onda. E vamos entender bonitinho o que é uma onda. Então, vamos colocar aqui no mar, tá certo? O mar está aqui, a água paradinha aqui, vamos colocar um barquinho aqui, tá certo? Eu queria que, se vocês puderem, não sei, vocês assistem muito televisão? Netflix? Vocês estão assistindo Mais ou Netflix? menos. Eu assisto televisão e Netflix. A Netflix você assiste? Você assiste Netflix? Não. Sim, sim. O que você assistiu por último na Netflix? Não lembro, mas bem que foi um filme de roubo de banco. Tá. Então, na Netflix, hoje tem uns programas muito legais, né?
Então, eu já aconselhei vocês. Tem um filme bom, que eu aconselhei vocês assistir, que é aquele O Coração do Mar, que eu falei para vocês, né? Que conta a história da baleia. Então, se vocês puderem assistir, é da Disney. O filme é maravilhoso, mas vocês vão ver que antigamente eles matavam as baleias para pegar o óleo das baleias para colocar fogo para acender as ruas de Londres. Lembra disso? Porque lá no século XVI, né, não sei quando é que passa aquilo ali, acho mais ou menos isso, não existia eletricidade. Então, as ruas das cidades eram iluminadas por quê? Por óleo. E que óleo que eles usavam? Óleo de baleia. Então, eles matavam as baleias para pegar a gordura, para transformar em óleo, para colocar fogo, tá? Então, esse filme é interessante por isso, que você vai entender como é que funcionava na época. Tem um documentário que é um brasileiro que está fazendo, acho que ele chama Felipe não sei o quê, que chama Mundo Mistério. Não sei se vocês já ouviram falar, está entre os 10 mais assistidos. Felipe Castanheira. É esse mesmo. Eu não conhecia ele, vocês já conheciam antes? Eu nunca Sim. tinha ouvido. Muito Sim, tempo. ele é um youtuber, ele faz vídeos. Então, ele começou como youtuber, né? Ele começou fazendo Sim. vídeo e a Netflix a Netflix pagou para ele, já assistiu os 8 episódios dele, né? Ele foi lá em lugares, ele foi na Itália, tudo a Netflix pagando e o documentário dele ficou legal. Então, o episódio, por exemplo, número 2, ele começa com 8 episódios. O primeiro episódio fala sobre os triângulos da Bermuda, triângulos de Bermuda, esse mesmo, tá? Então, se Sim. você sabe, o triângulo de Bermuda é do Brasil, que é ligação entre Miami, acho que Porto Rico e as ilhas de Bermudas. Então, é um triângulo ali que está acontecendo muitos acidentes desde depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns acidentes que acontecem ali que não tem muita explicação. Hoje já tem, mas na época não tinha, né? E um dos acidentes que ele fala, que tem a ver com a nossa matéria, é o seguinte: ali perto dos arquipélagos ali do Triângulo das Bermudas, o oceano é muito calmo. Então, imagina o oceano calmo, a água parada. Então, o que significa? Ele conta a historinha, né, que quando os navegadores vieram, tipo Cristóvão Colombo, esse pessoalzinho que usava as caravelas, eles precisavam de vento. Sem vento, o navio não anda. Então, eles abriam aquelas velas, você já deve ter assistido filmes assim, que sem vento o barco fica parado. Então, ele narra que naquela época, né, era uma região que ventava muito pouco. E alguns barcos ficavam parados por semanas, meses. Tá? Então, significa que o barco chegou numa região que não tem vento, as pessoas ficam bem. Imagina um monte de pessoas num barco que vieram de um outro continente, ficar parado um mês. O que acontece? Acaba água e comida. Se o cara está num mês num barco lá, esperando o vento, o que vai acontecer? O barco, né, fica à deriva. O que eles faziam para não morrer? Eles abandonavam o barco, pegavam os botes, né, e vinham remando, tentando chegar até nas ilhas. E eles chegavam nas ilhas e, de repente, o vento começa a aparecer e esses barcos são empurrados para longe. E, de repente, um outro barco encontra aquele barco, é o chamado navios fantasmas, já ouviu falar? Eles encontraram, naquela época, muitos navios sem ninguém dentro. Eles falavam navio fantasma, porque não tem nenhuma pessoa. O que aconteceu com as pessoas? Então, eles não entendiam, né? Porque aquele barco ficou muito tempo numa região que não tem vento. Então, se você ficar em alto mar, o barco... Professor, pode falar. eu vou ter que sair rapidinho, porque chegou uma encomenda aqui e minha mãe tá dando aula. Aí eu já volto. Fica tranquilo, Marcelo. Então, vamos supor que o barco está vindo aqui, né? Ele está parado, não tem vento. Ele fica parado, o mar tá calmo. Mas vamos supor que eu jogo uma pedra aqui, né? Depois a gente... Se eu jogar uma pedra na água, você percebe que vai fazer ondas? Então, vamos supor que acontece alguma coisa, a onda vai fazer o seguinte, ó. A onda, ela vai vir assim, ó. Então, a onda, não sei se vocês já viram em filmes, essa onda, quando eu jogo alguma coisa, vocês vão ver que a água afunda e depois a água sobe. Então, quando eu faço uma onda, a água fica acima do nível e ela fica abaixo. Isso é uma onda. Então, essa onda está indo em direção ao barco. Significa que quando essa onda vai chegar lá, você vai perceber que o barco vai descer, depois o barco vai subir e vai voltar para o lugar. Então, quando essa onda chegar no barco, esse barco desce, esse barco sobe e depois ele volta para o lugar. Então, se você vê filmes, né, de alto mar, desses filmes violentos, então tem hora que você vê o barquinho subir lá em cima, de repente você vê o barquinho lá embaixo. Então, tem ondas que chegam aí a ter 30 metros de altura. Então, significa lá que o barco sobe lá 30 metros, mas tem hora que o barco desce 30 metros, tá certo? Então, quando essa onda passar por esse barquinho, ele está aqui. Essa onda, quando passar pelo barquinho, eu vou colocar o barquinho de novo nessa linha. Então, eu vou pegar a referência, esta linha aqui. Então, a onda está chegando no barquinho. Agora o barquinho está aqui. E a onda já passou por ele. Então, a onda está fazendo isso aqui agora, ó.
Então significa que o barquinho desceu, já subiu, é para economizar descendo. E a onda foi embora e o barquinho continua aqui. Então vocês vão ver que passou, e aí eu tenho aqui. Então a gente vai dizer que essa onda tem uma velocidade para lá. Essa onda tem uma velocidade para lá, e essa onda tem uma velocidade para lá. Ou seja, o barquinho está parado e a onda está vindo. Então o barquinho está parado, a onda está chegando nele. Quando a onda chega, o que o barquinho faz? O barquinho desce, o barquinho sobe, a onda vai embora e ele continua na mesma posição A. Então, isso é uma onda. Uma onda, ela transporta. Eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Essa onda empurrou o barquinho para frente? Não. Essa onda empurrou o barquinho para cima, essa onda empurrou o barquinho para baixo, foi embora e o barquinho continuou no mesmo lugar. Isso é onda. Então, o surfista, quando ele pega a onda, você vê que o surfista está indo para frente. Aquilo não é onda. Porque a onda não empurra nada para frente. A onda empurra para cima, a onda empurra para baixo, e vai embora e ele continua no mesmo lugar. Então, a onda não empurra o barquinho. O que empurra o barquinho é a arrebentação da onda, tá certo? Então, vamos colocar essa definição. O que é onda? Fenômeno, isso aqui vocês vão ter que decorar. Fenômeno que transporta energia sem transportar a matéria. Quem seria a matéria aí? O barquinho. Então, se a onda transportasse a matéria, quando a onda chegasse no barquinho, essa onda vai indo para a praia, ela levaria o barquinho até a praia. Então, em alto mar, as ondas passam pelo barco e o barco continua na mesma posição. É essa onda que a gente vai estudar. Então, o que é onda? Fenômeno que transporta energia, subiu, desceu, sem transportar matéria, sem transportar barquinho. Então, aquilo que transporta o surfista não é onda. A gente não vai estudar por enquanto, aquilo seria mais para frente. Então, a gente vai estudar o que é uma onda. Uma onda é um fenômeno que transporta energia sem transformar matéria. Então, numa antena que fica vibrando, ela vai transportar essa vibração para outra antena, mas ela não vai até outra antena. É isso que a gente vai entender, tá? Então, essa definição que vocês precisam ter por enquanto do que é uma onda. Fenômeno que transporta energia sem transportar a matéria. Esse desenho eu acho que dá para entender bem. Em alto mar, o barquinho parado, chega uma onda, levanta o barco, desce o barco, a onda vai embora e ele continua no mesmo lugar. Isso é a definição de onda. E aí, na próxima aula, né, a gente vai desenhar essas ondas. Então, a gente vai começar com régua. A gente vai precisar de régua para usar essa parte. Tudo bem? Então, diferença, hein? Ontem a aula foi só vídeos, hoje a aula é lousa eletrônica. E assim, por isso que eu fiz aquela vinhetinha, né, de interação. Uma aula é vídeo, outra aula é lousa, outra aula é PowerPoint, outra aula é prova, e a gente vai indo nesse sentido. Por enquanto, por hoje, tá bom, pessoal? Que eu estou vendo que já faltam 5 minutos. Por enquanto, tá tudo bem? Alguma pergunta? Não, Tá achando interessante? Não? Não? Sim, sim. tá de boa. Então, vocês vão ver que agora esse assunto vai ficar bem legal, né? E, como eu disse, a gente vai entender equipamentos que transmitem ondas, como é que funciona o rádio, o celular, interferência, né? Um aparelho pode interferir no outro, um aparelho pode ajudar o outro, um aparelho pode dificultar o outro. Então, a gente vai falar bastante disso, que é legal. Tá bom? Estou vendo aí que faltam, acho que, uns 4 minutos, então vou encerrar aqui. Beleza. Então, a parte fica para quinta-feira que vem. Cai esse conteúdo e mais o conteúdo que eu vou dar na quarta-feira. Beleza. Então, é um assunto bem delicado aí. Beleza? Beleza, Wagner. Beleza, Wagner. Então é isso. Vou inverter a câmera aqui. Deixa eu inverter e a gente encerra a aula. Pronto. Então, pessoal, Aí. até a semana que vem. Até semana que vem, Wagner. Até semana que vem. Até semana que Falou. vem, Wagner. Bom final de semana, Wagner. Ou para vocês Falou, também. Wagner. Bom final de semana pra Falou, vocês. Falou. Tchau, Wagner. Voltei. Tchau, velho.